Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para nós. Qual o convite que Ele tem para hoje, para a nossa vida, né? Hoje a nossa igreja ela celebra a solenidade, né, de todos os santos, né? Todos os santos, essa santidade toda que a gente tem no céu. Esses santos, essas imagens de santo. Santo Antônio, Santo Antão, Santo Augustinho, né? Santa Rita de Cássia e por aí vai. Essas pessoas que carregam esse título de santo. Mas será que verdadeiramente existe santos? Ou será que só Jesus Cristo é o único santo, né? E a gente vai ver agora o porquê que essas pessoas carregam esse título de santo. Então, pessoal, hoje o evangelho está no livro de Mateus. Livro de Mateus, o capítulo é o 5 e o versículo é do 1 ao 12. As bem-aventuranças, né? Anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. O evangelho em si, ele já nos responde se existe ou não existe santos, né? A palavra de Deus é um convite a sermos santos, não só os que já se santificaram, que já carregam esse título, que já estão no reino do céu, sim, porque as bem-aventuranças já diz tudo. Daqui a gente percebe que as pessoas, eu, você, que vivenciar essas bem-aventuranças aqui, ganharemos o céu, né? A gente nem sequer a gente chegaria ao purgatório, a gente iria diretamente para o céu, como esses santos. Hoje a igreja ela celebra a solenidade de todos os santos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa santidade. Os santos foram pessoas, se você ler a história dos santos, você vai ver que foram pessoas normais. Pessoas assim como eu e você. Viveram, muitos e muitos viveram em pecado, sim, né? Como Santo Augustinho, que era um homem prostituto, né? Mas que se santificou através da oração da sua mãe por muitos e muitos anos orando, né? E ele se santificou, sim. O que significa essa santidade? Muitos por aí, que a gente sabe de outras denominações, desconhecem essa verdade dos santos. Talvez, não é? Porque não pretenda se santificar, né? Por quê? Porque acha que é um absurdo, né? Que a palavra de Deus é muito radical e que ele entende que somos pecadores e podemos viver caindo aqui, caindo acolá. Então, desconhece essa realidade dos santos. Desconhece a intercessão dos santos.
Mas aqui nessas bem-aventuranças aqui, a gente vê o que ele diz. Se a gente praticar tudo isso que as bem-aventuranças nos pedem, com certeza a gente ganha o céu. Porque aqui está escrito que quem praticar isso aqui já é santo. Então não é impossível para nós adquirir essa santidade. A gente é que não quer. Nós não queremos. A gente não quer ser santo. A gente quer ficar na bagaceira do mundo fazendo o que nos oferece. Muitas vezes você aí que já houve uma conversão na sua vida, você já conheceu a palavra de Deus, você já caminha em algum grupo de oração, você já caminha na igreja, você já tenha se santificado várias vezes para Jesus, você seja verdadeiramente já um santo, você já possa, né, carregar esse título, né? Mas o que acontece é que a gente não quer. Eu posso caminhar na igreja, mas eu tenho um limite. Eu tenho um limite de grupo de oração, eu tenho um limite de missa, eu tenho um limite. Por quê? Porque eu não quero ultrapassar esse limite. Ultrapassar esse limite vai me santificar demais e eu não quero, né? Então, por isso eu não ganho o céu tão fácil como muitos pensam, que é só carregar a palavra de Deus debaixo do braço e já ganhou o céu. Não. Eu preciso viver as bem-aventuranças. E os santos, a gente percebe que foram pessoas que passaram pela terra, pecaram, com a exceção de Nossa Senhora. Nossa Senhora já era santa, já era pura. Jamais Deus iria colocar o seu filho santo num ventre pecador. Então acreditamos sim na santidade de Maria, desde o ventre de Ana, sua mãe. Já foi desde lá que ela já era escolhida por Deus para que todo esse mistério se realizasse, que é Jesus Cristo. Então jamais Jesus Cristo poderia nascer de um ventre aonde houvesse pecado. Então Nossa Senhora é uma exceção. Nossa Senhora sim, ela é santa, pura e imaculada. Mas os outros santos que nossa igreja tem, que são milhares e milhares de santos, todos tiveram uma história como nós temos a nossa. Uns com pecados, outros com seus defeitos, seus temperamentos, né? Eram pessoas normais. Mas vamos se dizer que um belo dia encontraram Jesus Cristo e resolveram mudar de vida. Mas foram uma mudança radical, né? Eles mudaram radicalmente. Eles foram perseguidos, muitos foram mortos por causa da palavra de Deus, né? A gente tem relatos aí de santos que foram mortos, degolados, não é? Pela palavra de Deus, para trair a palavra de Deus e não traíram. Então a gente percebe que existem favores de Deus para essas pessoas. E para nós também, quando a gente passa a fazer a vontade de Deus. Se eu passar a viver as bem-aventuranças, que são tudo isso aqui, que a palavra diz hoje, eu também tenho favores de Deus. O meu clamor a Deus, ele vai chegar mais rápido. O meu pedido a Deus, ele vai chegar mais rápido. Por quê? Porque há uma obediência. Há uma obediência da minha parte. Mas eu não posso pedir as coisas a Deus e ser, né, acreditar que vou ter no outro dia o que eu peço. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Simplesmente assim, né? Mas eu não faço a sua vontade. Eu acredito, eu sei que Ele está lá no céu, né? Sei que Ele me protege, mas eu não faço a sua vontade. E fazer a vontade de Deus está aqui na palavra. É o que é pedido para que eu possa me salvar, para que eu possa encontrar a vida eterna quando chegar o meu dia. Quando o mundo acabar para mim, vamos se dizer assim, seja com a minha morte, ou seja na vinda do Senhor, quando o céu vai se abrir e Ele vai descer ali.
Se eu estiver viva e ver, o meu fim será esse. Mas o meu fim pode ser até daqui a 5 minutos. Eu posso morrer, então o mundo acabou para mim. Então eu vou ter um julgamento, né? Eu vou ter um julgamento. E ali vai ser decidido se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu, né? Então a palavra de hoje vem nos falar sobre essa santidade. Os santos foram pessoas normais. Eu preciso entender isso. Mas qual é a força? Você pode estar se perguntando qual é a força que uma pessoa normal, que foi pecadora, tem em interceder pelo meu problema que estou aqui na terra, né? Já que a gente acredita na intercessão dos santos. Em primeiro lugar, se você lê as bem-aventuranças, você percebe que bem-aventurados, felizes os mansos de coração, por exemplo. Os santos foram pessoas normais, mas chegou um determinado momento que foram se santificando com a caminhada de Jesus e ficaram mansos. Aí a palavra fala dos mansos, a palavra fala dos misericordiosos. Felizes os misericordiosos, as pessoas que têm misericórdia das outras. A gente só consegue olhar o outro e ter misericórdia quando a gente entende a palavra de Deus e sabe o que Ele quer para nós. Se a gente não olhar com amor para o outro, se a gente não ter misericórdia do outro, a gente sabe muito bem que o que nos espera é o inferno. Então, quando eu entendo isso, eu passo a olhar para as pessoas diferente, a tratar as pessoas diferente, a ajudar as pessoas. Esses santos que passaram pela terra passaram a fazer isso. Felizes os humildes de coração. Pessoas que se transformam e ficam humildes, deixam a prepotência e a arrogância de lado. Quando eu conheço a palavra de Deus, não tem como eu continuar sendo a pessoa errada que eu era antes. Não tem como. A palavra, ela me acusa. Então, eu passo a ser uma pessoa humilde em todos os sentidos. Se eu era prepotente, se eu era arrogante, eu baixo a minha crista e vivo conforme a vontade de Deus. Esses santos viveram a bem-aventuranças, se é que vocês estão entendendo. Eles passaram a viver isso aqui. E esse convite, ele não era só para essas pessoas que estavam ali. Aqueles profetas que entregaram a sua vida a viver a vontade de Deus. Não, esse convite, ele é para mim. Hoje, ele é para mim. É para você. Somos convidados a sermos santos. Jamais chegaremos na santidade plena do Senhor Jesus, porque Ele é único, Ele é santo e imaculado. Com Ele não existe mácula nenhuma, assim como Nossa Senhora também, porque seu ventre, né, tinha que ser santo, todo o seu ser santo, para que Jesus tivesse essa pureza total, né? É impossível ser gerado no ventre de alguém aonde existia pecado, não é isso? Então, Nossa Senhora e Jesus Cristo são santos e imaculados. E aí vem todos nós o convite: que sejais santos assim como o meu Pai que está no céu é santo. A gente encontra na palavra de Deus essa frase, dita por Jesus. Então é um convite a ser santo. Mas como que eu vou ser santo? Eu não quero ser santo. Eu quero ser uma pessoa normal, eu quero viver de forma normal na terra, eu quero experimentar os prazeres da terra. Realmente, você nunca vai chegar um pouquinho perto da santidade. Mas quando você dá o seu sim a se converter, você não vai virar um santo 100%. Mas você vai se santificar todos os dias quando você muda o seu eu. A sua pessoa muda. A sua visão para com o irmão muda. Você é humilde, você ajuda. Você é manso, você é calmo, você é tranquilo. Você não é mais aquela pessoa agitada que você era. Você está se santificando, porque a palavra, as bem-aventuranças, ela vem nos dizer isso.
Eu estou me santificando quando aos pouquinhos eu vou mudando a minha vida. Eu vou saindo da vida, do mundo, daquilo que me oferecem, né? Eu vivo num mundo onde me oferecem coisas boas, mas coisas boas para a minha carne, para a minha alma não, né? Então eu preciso lembrar que eu tenho uma vida espiritual e uma vida carnal. Eu tenho que me diferenciar das outras pessoas que preferiram estar no mundo e está tudo bem. Por quê? Temos manias de... Quando a gente está dentro de uma igreja, quando a gente começa a participar de grupos de oração, a gente começa a olhar o outro que não vai, atravessado, achando que ele vai para o inferno e que eu vou para o céu. E não é bem assim. Né? O chamado que você teve, ela também tem. Ela só precisa abrir o coração um dia, porque tempo para isso nós temos, né? Costumamos dizer que a morte, nossa, o mundo, a vida passa muito rápido. Passa não, senhora. Tem pessoas que morrem com 100 anos, 105 anos, 110 anos. É muito tempo para que durante esse tempo eu possa encontrar a salvação. A ajuda nós temos aqui. Temos os profetas, temos os líderes da igreja que são os padres, os pastores, que estão sempre aí chamando a conversão, não é? Mas ainda temos um aliado muito maior que é o Espírito Santo. Eu, na minha casa, eu posso me ajoelhar e pedir o Espírito Santo o discernimento de entender a palavra de Deus e eu ir mudando. Eu posso mudar sim, todos os dias um pouco. É isso que a gente faz aqui. Meditar o Evangelho, trazer para a nossa vida o conselho que Jesus deu aos seus apóstolos, seus discípulos, né? É seguir isso aqui. Então hoje vem as bem-aventuranças para me ajudar com a minha santidade. Jamais eu vou ser santo como eles foram, também não vou carregar esse título de santo. Mas eu vou ter um peso muito grande ao pedir as coisas. É diferente quando eu escolho viver no mundo e não obedecer a Deus. Quando eu peço as coisas, os meus pedidos eles não chegam. Por quê? Porque eu escolhi, eu fiz uma escolha. E essa escolha ela tem uma consequência. Então eu escolhi viver no mundo. Senhor, sinto muito. Acredito que o Senhor exista, mas eu prefiro viver isso aqui. Esse pecado aqui, esse aqui que é bom, né? E que eu estou me sentindo bem aqui. Então, os meus pedidos não podem chegar até Deus. Mas isso começa a ficar diferente quando eu começo a dar o meu sim a mudar. Então, hoje eu estou lendo esse evangelho aqui. Hoje eu me decido a mudar. Senhor, eu quero deixar de ser quem eu sou e entender a palavra de Deus e começar a trazer para a minha vida, a colocar em prática, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, mas eu quero ser essa pessoa mansa que as bem-aventuranças diz. Eu quero ser essa pessoa misericordiosa com o outro, porque eu não sou. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, mas eu não quero, eu quero ser misericordioso, porque eu quero ganhar esse céu aqui. Esse céu aqui. Então eu preciso entender hoje que as pessoas que carregaram esses títulos de santos estão no céu. Claro que estão, porque a palavra de Deus ela não mente. As bem-aventuranças elas não mentem. Então eles viveram, né? São relatos, as histórias dele, né? Mostraram quem verdadeiramente eles são. Se você vê a história de Santo Agostinho, você não imagina. Santo Agostinho tem uma parte da história dele que ele era um homem tão prostituto, né? E pelo jeito muito bom, viu? No que fazia. Porque as mulheradas era tudo atrás dele. E aí quando ele se converteu diante da oração de sua mãe, por uma vida por ele, para que ele saísse daquilo, era prostituição e bebedeira também, né? E aí, quando Santo Agostinho deu o seu sim, a história dele relata que ele saía na rua e as prostitutas, né, as mulheres ali, iam tudo atrás dele. Agostinho, Agostinho, esqueceu de mim?
Esqueceu de mim? Não me conhece mais? Estás tão diferente, né? E ele olha para elas e diz: eu mudei, eu não estou diferente, né? Infelizmente, você que continua a mesma coisa, né? E eu convido a você a encontrar esse mesmo caminho que eu encontrei. Então, a história dele é muito bonita. Então, ele dá não, ele diz não para aquele pecado que vem atrás dele, né? Porque a gente não pense que a gente dando o nosso sim para viver a palavra de Deus, para viver conforme a vontade de Deus, a gente não é tentado, não. A gente é, né? E muitas vezes a gente cai. Mas isso não quer dizer que a gente permaneça caído, não. A gente pode levantar sim. Levantar, erguer a cabeça e começar de novo. Senhor, venha cá. E começar de novo. E seguir essa santidade que Ele espera de nós. Ele não espera a santidade pura porque só Ele é puro, né? Mas Ele espera obediência da nossa parte, mudança da nossa parte. Então, esse santo que está no céu, está dito aqui pelas bem-aventuranças, né? Olha aqui. Felizes os aflitos porque foram consolados, serão consolados, né? Quando eu creio verdadeiramente que eu tenho um Deus, eu posso ficar aflita, mas o consolo vem. Por quê? Porque eu sempre estou ali, na minha fé, acreditando que tudo aquilo vai passar, não é? Eles viveram isso fielmente, não é? Eles ficavam aflitos com a perseguição das pessoas. Quando a gente começa a viver a palavra de Deus, somos perseguidos por todo lado, principalmente pela família. Começa pela família. Ah, virou barata de igreja. Ah, virou evangélica, porque agora não toma mais uma cachaça como tomava antes. Ah, virou isso, virou aquilo. Ah, não quero conversa com fulano, nem quero companhia de fulano, porque fulano só fala de céu, de Bíblia, de igreja, de padre. Não quero saber. Felizes os aflitos que serão consolados. Jesus diz aqui. Eles vivenciaram isso. Mais uma passagem aqui que confirma que deles é o reino do céu. Felizes os que promovem a paz. Felizes os que não tiram o sossego das pessoas. Aqueles que passam a trazer paz para o outro, né? A consertar o que está quebrado na vida do outro e não ajudar a destruir, ajudar a jogar no pecado mais ainda, puxar o tapete para que caia do inferno para baixo. Felizes são essas pessoas, né? Felizes os misericordiosos, sabe? As pessoas que passam a ter misericórdia da outra, que passam a olhar a outra com amor, que quando pensa em fazer o mal, lembra disso aqui e passa a fazer o bem para eles. Deles são o reino do céu, a palavra está dizendo aqui. Esses santos que têm seus títulos passaram sim a fazer tudo isso aqui em vida. E não é fácil viver a palavra de Deus. Não é fácil, porque somos apedrejados, né? As pessoas que estão no mundo, elas não entendem. Elas acham que é uma mudança muito radical, elas acham que a gente virou santo, né? Totalmente. Elas não sabem a luta que é tentar fazer a vontade de Deus. O quanto a gente luta para não cair em pecados, em coisas erradas que a gente sabe que Jesus não aprova. Não é fácil, não. É muito difícil, não é? Mas muitos olham e acham que não. Aí, de repente, eu dou o meu sim, de repente você dá o seu sim, você vive como esses santos que já lá estão, né? Por quê? Porque foram luta, foram sofrimento para não cair no pecado. Pecaram até um determinado tempo da sua vida, mas chegou um momento que disseram sim para Deus e lutaram para não pecar. Aí vocês acham que essas pessoas lá no céu, essas pessoas, esses espíritos, essas almas não têm o
o favor de Deus de interceder por nós. Quer dizer que nós estamos aqui vivendo errado, fazendo tudo quanto é de bagunça, e a gente tem o poder de pedir e receber. Mas eles que deram o seu sim, passaram a viver até a morte, uns até morreu para não pecar. Não tem o poder de interceder? Mas é claro que tem. Nós temos essa ajuda do alto e graças a Deus que eu estou no lugar certo para acreditar nisso. A gente acredita, não é nas estátuas, as estátuas que estão na igreja, não. As estátuas são fotos. São fotos, são lembranças. Assim como eu tenho a foto da minha mãe que já faleceu na parede, num porta-retrato. Eu olho, eu lembro dela, né? Eu lembro dela, a mesma coisa são as estátuas, né? Nós não adoramos aquilo ali, porque sabemos que ali é um boneco de gesso. A gente venera a santidade que tem no céu, a gente respeita o povo que tem no céu. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então quer dizer que uma pessoa, né, que é pobre de espírito, uma pessoa que não é soberba, uma pessoa que é humilde, já ganhou o céu. Eles passaram a viver isso. Deles é o reino do céu. Então, quando eles morreram, eles já tinham o lugar certo, que é o céu. Eu não posso desacreditar dos santos. Eles tiveram história. Eles, do contrário de nós, deram o seu sim verdadeiramente. Muitos se mutilavam para não pecar depois que entendeu o que Deus queria para eles. Se mutilaram, muitos morreram, né, para não pregar a palavra de Deus. E tudo isso aqui tem nas bem-aventuranças o que eles iam ganhar, se eles seguissem isso aqui. E eles seguiram. E esse convite, ele também é para mim, ele também é para você, né? A gente só precisa querer um pouquinho essa santidade. Se a gente começar querendo mudar, já é uma santidade para Deus. Já é uma alegria para o coração de Deus. Eu quero mudar em tal área, eu quero mudar aqui, eu quero mudar aqui, né? Eu não vou mudar 100%, Senhor, mas eu vou me esforçar, porque eu sei que isso que eu estou fazendo está errado. Isso aí já é um caminho acertado para o céu que a gente está traçando, entendeu? Então é isso. Hoje a igreja nos apresenta a solenidade de todos os santos. Eu também sou chamada a ser santo. Você também é chamado a ser santo, né? Basta a gente querer. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. É um direito seu. Deus deixou o livre-arbítrio para que você siga o caminho certo e o caminho errado. É você que escolhe. Ninguém pode escolher por você. É só eu que posso escolher por mim o que eu quero. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.